Boa noite, gente. Vamos hoje para a nossa quinta aula de filosofia, hoje, dia 24/8. Como eu passei aquele trabalho avaliativo na segunda aula, então no final dessa aula 5 não vai ter aquele textinho como de costume, tá bom? Para sobrar mais tempo para vocês se dedicarem ao trabalho e não apertar vocês, não sobrecarregar. Vamos lá para a nossa apostila virtual. Vamos falar hoje sobre o sentido da filosofia. Bom, gente, isso aqui vocês têm que saber. A palavra filosofia, ela tem origem grega, né? Philos, que significa amigo, mas sofia, que é sabedoria. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria. Amor pelo saber. De saída, já se poderia dizer, para ser filósofo se deve amar e não se pode odiar. O filósofo é o amigo, o amante da sabedoria. Lembremos, porém, que amante não é alguém que é dono daquilo ou de quem ele ama, mas é alguém que pretende sê-lo e não consegue ser dono, nem deve ser dono. Quando se possui o objeto amado, coisa ou pessoa, o amor acaba. Assim, o filósofo é quem, como já dissemos, procura chegar ao fundamento último, à essência ou à raiz das coisas e dos problemas. Ao radical, né, gente? A gente até falou sobre isso no trabalho. É sobre exatamente isso que a gente quer falar. O filósofo, ele não quer resolver um problema superficialmente. Ele quer resolver na essência, na raiz da questão. E o filósofo também não é alguém egoísta, gente, que fala que é dono do saber, dono da verdade. O filósofo, pelo contrário, como a gente já estudou, ele incita a dúvida sempre. A concepção da filosofia como procura amorosa da verdade, procura da compreensão da realidade, pode ser atribuída a Sócrates. Essa procura eterna pela verdade, quem colocou primeiro essa ideia foi Sócrates. A gente vai ver melhor quando a gente estudar sobre ele. A busca da verdade está vinculada à aposta e ao desejo de organizar a vida individual e social ou política de maneiras mais objetivas, sólidas e permanentes. É por isso, gente, que quando fala que um filósofo ele é alienado, não é. Porque essa busca da verdade é justamente para colocar isso em prática na vida individual, social e política de uma comunidade. Então, não é só ficar lá divagando. O verdadeiro filósofo, ele quer encontrar soluções para esses conflitos. E isso se faz fundamentando a verdade na razão. É sempre algo racional, que dá para racionalizar, não divagar. E não em alguma crença ou em alguma opinião interessada ou interesseira. É importante insistir nisso para não pensarmos que a filosofia existiu sempre, ou que ela seja uma invenção casual de algum gênio, e não uma criação que se inscreve num contexto histórico favorável a tal saber. Filosofia é, pois, um esforço para resolvermos de maneira nova os problemas enfrentados na vida em sociedade. Anotem, gente, isso aqui é muito importante. Hegel, um dos grandes pensadores modernos, irá descrever no século XIX que os gregos inventaram a filosofia por terem sido o primeiro povo que, ao tentar resolver seus problemas, o fez como se estivesse resolvendo os problemas de todos os seres humanos, de todos os povos para todos os tempos. Porque na busca da verdade, gente, a verdade ela é atemporal. A verdade ela vale para todos os povos, pelo menos era isso que os gregos pensavam. Eles pensavam que a partir do momento que você busca o radical, a essência das coisas, essa essência ela valeria para todos os povos, independente da distância, da cultura deles. E isso que caracteriza a razão como fundamento da objetividade do conhecimento. Não existe conhecimento sem razão. A partir do momento que você embasa uma opinião só no seu achismo e não no conhecimento da verdade, é apenas um achismo, não é uma opinião fundamentada. De um saber objetivo e neutro, de um saber com validade universal. Portanto, não é a ciência, como tantas vezes se pensa, o primeiro conhecimento objetivo, neutro e universal da realidade, mas é a filosofia que teve por primeiro essa pretensão de ser neutra, universal,
sendo ela, por isso, a raiz da ideia moderna de ciência. Filosofia não é uma ciência, mas ela é a raiz da ciência. Especialista no estudo do pensamento antigo, Jean-Pierre Vernant afirma que os gregos inventaram a filosofia não simplesmente para satisfazerem uma curiosidade de entender as coisas, como dizia Aristóteles, nós vamos estudar depois melhor Aristóteles, mas os gregos inventaram a filosofia para resolver problemas práticos, éticos e políticos. Se vocês quiserem colocar isso no trabalho complementando sobre aquela questão do filósofo lá, é uma boa coisa para se colocar também. E quais são esses problemas, gente, que os gregos desde a Grécia Antiga tentam solucionar? Responder as seguintes perguntas. Como encontrar uma solução segura e definitiva para os problemas políticos? Como encontrar um jeito para que se estabeleça uma ordem, uma harmonia, a justiça na convivência humana e para que a solução valha não apenas para aquela ocasião, mas para todas as ocasiões e para todos os povos? Quando a gente estudar Aristóteles fala muito de política, sobre ética na política. E vocês vão ver tanto que o pensamento de Aristóteles, que nasceu antes de Cristo, é atual e a gente consegue aplicar, inclusive na política atual. Diante desse problema, aparece a extraordinária solução grega, que constitui, como dissemos, o nascimento da filosofia e da ciência como tal. Para resolvermos com segurança e vigor os problemas, devemos encontrar um fundamento sólido, sem achismo. Esse fundamento sólido é a razão, que está presente na realidade, na natureza, mas também no ser humano. Ao invés de fundamentar as soluções dos problemas éticos e políticos nos sentidos, audição, olfato, tato, visão, nos sentimentos mutáveis, aqueles sentimentos que mudam, que variam de pessoa para pessoa, nos interesses de grupos ou pessoas, nas opiniões das pessoas, opiniões que mudam, se busca encontrar uma solução firme, eterna, imutável, aquela que nunca muda, sólida, objetiva, neutra e universal, que valha não só para mim, filósofo que estou pensando, mas para todos os seres humanos. Isso então foi a solução grega. Deixa eu perguntar para vocês. Encontrar essa solução aqui. E essa solução está na razão, que é a única coisa que funciona em tudo. E em todos os seres humanos do mesmo jeito. E por isso, se formos fiéis à razão, chegaremos a uma verdade segura, assim como desejamos. Na próxima aula, gente, vamos continuar esse textinho. A aula de hoje foi curta mesmo, propositalmente, para vocês se dedicarem ao trabalho. Tá bom? Boa aula, até a próxima.